E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro, terceiro nosso encontro sobre como a gente pode entender de forma profunda o evangelho que nos transformou. No encontro de hoje a gente vai falar sobre o incrível, o incomparável e a singularidade de Jesus Cristo, né, Gus? É isso. Então, se no primeiro a gente falou um pouco sobre o ser humano que tem aquela sede do transcendente, né, de encontrar com o divino, ou de ser um próprio divino dele mesmo, mas não consegue. Aí, num segundo encontro, a gente viu que é Deus quem vem e se revela, né? E aí, agora, ele faz isso na história de Israel, faz isso na Escritura, se revelando, mas faz isso na vida de cada um de nós. E agora a gente vai falar sobre quando a coisa chega na expressão exata do ser divino. Quando Deus vem e se revela em Jesus Cristo. O que dava para ser visto em Deus foi visto em Jesus Cristo. E a gente fala que é a revelação plena, né? É lógico que a gente tem a Bíblia como palavra de Deus, onde revela a Deus, mas o próprio evangelista João vai dizer que Jesus é a palavra de Deus, ou seja, tudo que foi revelado de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus. A Bíblia é uma literatura messiânica, e por ser o Messias, quer dizer, ungido, escolhido, né? É o Cristo, ele aponta para Jesus. E aí, quando Jesus aparece, e ele é narrado nos 4 evangelhos, a gente vai percebendo que era tudo que todos nós esperávamos estava na pessoa de Jesus Cristo. Exatamente, tem um versículo muito legal que eu gosto, tá lá em Hebreus 1:3, que fala: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha que interessante, a expressão exata do ser divino. Se no Antigo Testamento a gente vê Deus se revelando como um Deus que é amor, né? Um Deus que é eterno, um Deus que é salvador, um Deus que cura, um Deus que restaura a dignidade humana. Deus no Antigo Testamento, amor. Então a gente vai vendo isso, quando a gente vai conhecendo um pouquinho mais profundo, vai ver que desde os primeiros versículos ali, vai falar de Deus, depois nos mandamentos, com Êxodo, você vai ver um Deus de amor, misericordioso, exatamente, fiel. A gente olha, por exemplo, no Éden, quando logo depois da queda, e você pensa, os seres humanos foram punidos, castigados. Na realidade, Deus preserva o ser humano existindo, para que ele venha a cumprir o seu plano, porque um dia, né, viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça, né, da serpente, o descendente da serpente. Olha que interessante. Então, Deus preserva o ser humano existindo para que ele cumpra o seu propósito na vida do ser humano. Não, porque poderia ter morrido tudo ali no Éden, acabou, né? Até a própria, depois vem a história do dilúvio, não mostra um pouco disso? Sim. E sempre é escolhido uma pessoa para tentar, da descendência de Adão, vamos dizer assim, um escolhido, um predestinado, que ele vai ter esse papel de tentar trazer as pessoas, a criação, para de volta à presença de Deus. E ao longo da Bíblia hebraica, Antigo Testamento... Porque senão Deus teria destruído tudo, mas pelo amor dele, ele quer preservar, né? E ao longo do Antigo Testamento a gente vai ver vários nomes que se dão para esse escolhido. Então, às vezes vai ser sobre o ungido rei, né? Ou sacerdote, um sacerdote que vai ali representar a gente. Um profeta como Moisés. Um profeta também. O filho do homem é uma nomenclatura que vai ganhando força, que homem é Adão, então ele vai recebendo o filho do homem. Um descendente do próprio homem que vai trazer a reconciliação, né? Exatamente. Quando a gente chega no Novo Testamento, os 4 evangelhos, e precisa de 4 evangelhos, cada um vai descrever. Jesus é tão maravilhoso que... Talvez, eu gosto de pensar assim, um só evangelho seria muito pouco. Então tem 4 pessoas que caminharam com Jesus, foram impactados com Jesus, e Deus, na sua eterna sabedoria, inspirou os 4 para cada um trazer uma característica ou trazer a mesma história, mas de um foco diferente, muito comum na literatura bíblica, né? E aí todos eles vão chamar Jesus do Cristo, o Filho de Deus, ou seja, não era só o Filho de homem, mas é o Filho de Deus. Então essa divindade e essa dupla natureza, né? Assim, a gente se deparou muito tempo se discutindo, mas como é que é isso? Jesus é homem e um pouquinho de Deus, ou ele é Deus um pouquinho de homem? Metade. Isso, e a gente vai reparando
E isso não é só uma constatação intelectual, mas um jeito de conviver com Jesus. A gente vai percebendo que, por um lado, Jesus é totalmente homem, então ele conhece as nossas dores, ele sofreu. Se você sofreu no seu passado, na sua vida, ele já sofreu também. Então as histórias vão mostrando que Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus sofreu humilhação, ele foi rejeitado, ele foi torturado. Então Jesus teve as nossas necessidades, ele foi tentado. Não era só uma aparência, né? Ah, não, se ele é divino, então ele parecia que ele estava sofrendo. Não, a Escritura revela que ele estava realmente sofrendo aquelas 100% coisas. 100% humano e 100% com as nossas dores, e não pecou. Mas isso é importante porque às vezes a gente pensa assim, Deus sabe das nossas dores porque ele é onisciente. E é verdade, mas não é só isso. Deus conhece a sua vida, a sua dor e a minha, porque ele viveu, Jesus viveu entre nós. Por outro lado, Jesus não pecou e ele é 100% eternamente Deus, maravilhoso. Por isso, ele é o ser humano, por ser divino, ele é o ser humano ideal. Explica um pouco isso. Eu gosto disso, porque eu lembro que a gente, muitos anos atrás, Gustavo, a gente conversava muito sobre isso. Tô falando de 25 anos atrás, a gente batia muito papo sobre isso, sobre o como a gente quer falar que Jesus é Deus. E eu lembro um texto muito antigo meu, que a gente escreveu sobre Jesus. Às vezes dá a impressão, se você vê muito Jesus só como Deus, ele vira café com leite. Lembra quando a gente ia jogar bola? Verdade. Sempre tem alguém que não vale, por quê? Se ele é Deus, ele não vai Jesus pecar mesmo. Ele não... porque também ele é Deus, né? Jesus é Jesus, não dá nem pra comparar. Mas não, ele é o ser humano ideal, e Paulo vai falar isso. Todos os escritores do Novo Testamento vão falar disso. E ele tá então reconciliando a parte que foi ofendida na queda, né? Então ele é o próprio, e aí depois a gente vai ver que isso vai chegar no próprio sacrifício dele. Ele não só é a parte ofendida, ele representa a parte ofensora como ser humano, e ao mesmo tempo ele é o próprio sacrifício que se dá, é um Deus que se dá. Por isso a singularidade de Jesus, por isso ele, né, é dito na Escritura que não tem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não tem como, né? É só essa pessoa singular. Por isso que às vezes alguns outros contextos religiosos às vezes até respeitam Jesus. Eu acho que Jesus é um mestre tanto, um exemplo a ser seguido, né? E o que a gente vê na Escritura é que esse impacto é maior ainda, né? Ele é o próprio Deus encarnado ali e que vai para a cruz. Quer dizer, o autor da vida enfrentando a pior morte que poderia haver e experimentando o que a Bíblia chama de segunda morte, né? Que é a morte eterna, é a morte espiritual. De alguma maneira, Jesus nunca tinha experimentado a separação do Pai, né? A comunhão eterna. E aí ali ele experimenta naquela cruz, ao ponto de falar: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? É a primeira vez que ele experimenta isso no nosso lugar, que é o que acontece com a morte eterna, né? A separação eterna de Deus. E para ele, como ser divino ali, ele experimenta isso de uma maneira, né, cabal. E é importante dizer, primeiro, ele vive uma vida que foi o que Adão e Eva deveriam viver e eu e você deveria viver. Então ele vive uma vida sem pecado, obedecendo o Pai, né, que ele fala. E a palavra. Tudo que eu faço para obedecer o Pai. Então ele foi o que passou nas tentações e nas provações. Ele vence Satanás toda vez que Satanás vai testá-lo ali, tentá-lo no deserto, depois repetindo também... o Éden, né? Isso, repetindo, mas sendo positivo. Sem o pecado, né? Sempre escolhendo a vida, a árvore da vida, obedecer. E aí, no Getsemane, ali no final, uma coisa que eu gosto sempre de destacar é que Jesus não foi para a cruz se esperneando. Ele se entregou. É até interessante como os evangelhos vão narrando, como ele falou, chegou minha hora, e ele estava convicto que ali se ele se entregasse, além de ser uma substituição, ou seja, ele faria papel definitivo, como o autor de Hebreus, já que você leu, ele ia ser um sacrifício de uma vez por todas, nunca mais ia precisar, porque o inocente, o Filho de Deus, se entrega e morre pelos pecados de todos aqueles que cometeram pecados, eu e você. Então, assim, ele se entrega e ele faz esse papel substitutivo. Fazendo assim, ele cumpre também toda a Escritura,
E no terceiro dia, né, ele morre na sexta, tem o sábado do descanso, no domingo ele ressuscita, o Pai ressuscita, né, e ele vence, rompe. Nunca ninguém tinha voltado, né, dessa ressurreição que é totalmente simbólica. Mesmo ele já tendo feito outras ressurreições, não era essa que ele rompe o poder, ele ganha a chave, né? Apocalipse vai falar que agora ele tem a chave da morte, né? Não domina mais, a última barreira. E é interessante, Gustavo, lembrarmos que a cruz é o que muitos evangelistas vão dizer a entronização, né? É o trono de Deus, do Filho. E ali, quando ele ressuscita, ele derrota as potestades. É o reino dele se estabelecendo aqui na terra, né? Exatamente. E aí ele fala, por exemplo, quando tá vindo Judas, ele fala... Porque a principal tentação dele foi para fugir da cruz. Não é que ele foi de boa, se entregou, né? Mas né, nesse sentido, ele vai com o sofrimento, mas ele fala, se eu não passar por isso aqui, se tiver algum outro jeito, Pai, de salvar essa humanidade, sem que tenha que passar pela cruz, eu gostaria. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não tiver outro jeito, vamos seguir o combinado e eu vou até o final. Né? Então ali aquela tentação. E aí quando ele fala até essa questão, o príncipe desse mundo tá chegando ali, quer dizer, aquele que governa esse mundo, se referindo à serpente, de alguma maneira ela ainda tem um poder limitado que está sendo esgotado e Jesus derrota ali na cruz a serpente, né? E é interessante pelo o relato dos evangelistas e da Bíblia, isso é um fato histórico. Aconteceu, Jesus morreu na história no primeiro século e ressuscitou, muitas testemunhas. Mas é interessante, Gustavo, que isso também acontece individualmente e espiritualmente com todos nós. É verdade. Então, em algum momento das nossas vidas, a gente sempre compartilha aqui, nós entendemos que aquele Marcos, aula 1, que a gente busca tanto, não consegue. Ou pela religiosidade, ou pela falta da religiosidade, né? Fazendo as próprias vontades. Secularismo, mundanismo, e a gente não consegue. E aí a gente percebe que Deus, ao longo da história, se revelou, vai se mostrando, mas existe um olhar para a cruz e ver que a morte de Jesus ela é substitutiva, a gente morre para Jesus e ele ressuscita na nossa vida. Isso que a gente chama popularmente de conversão, né? De essa entrega. Isso é importantíssimo para um batismo, para a igreja. Todos que estão na igreja, essa igreja invisível que acontece, ela passaram por essa experiência de entender historicamente, mas entender individualmente, né? Sim, no meu caso, Marcos, eu lembro que a maneira como Jesus se revelou para mim nesse sentido foi na crítica da religião. Aí eu começo não, Jesus é um bom mestre, uma boa pessoa. E aí eu começo a ler a escritura. Eu nunca tinha lido, Marcos. Eu ouvia só e falava, esse pessoal que vai na igreja é porque o pastor fica mandando, eles fazerem as coisas e não... E aí eu comecei a ter contato com amigos que viviam aquilo e que comecei a ver, não, tem alguma coisa diferente. Deixa eu ler o que essa tal de Bíblia diz. E aí, nesse contexto, eu comecei a ficar impressionado com a figura de Jesus, né? De Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí, então, nessa hora, eu falei, esse cara é doido, ou tem mais alguma coisa aqui? E comecei a ver, de novo, essa singularidade. Quem é esse cara? Por que ele fala isso? Né? E aí... foi quando eu comecei a ter contato e aí eu comecei a olhar e falar, cara, é isso aqui, essa cruz tem a ver comigo, não, foi por minha causa. E aí, então, com uns 17 anos lá, lendo a escritura lá, aos pés da minha cama, eu entendi, falei, é comigo esse negócio, foi por mim, foi por causa do meu distanciamento dele, que ele me reconciliou consigo. E pra você, Marcos, teve alguma coisa assim? A minha foi com 14 anos, eu já era filho de missionários, e eu tava num culto da fogueira, que eu já tinha ouvido aquela pregação algumas vezes. Mas é interessante, porque não importa se você é um religioso, que já foi à igreja a vida toda, ou se você tá lendo a Bíblia com uma crítica, encontrar algumas coisas, o Espírito ele se revela, né? A Bíblia vai falar ou se foi numa coisa só, num dia só. Num dia, ou se é uma vida, se é um processo. Tempo. É individual isso, mas uma coisa é certa, o Espírito vai revelando e naquela noite o Espírito
mesmo sendo algo que eu sempre ouvi, foi uma novidade de vida para mim e foi um desafio entregar. E a gente queria que você talvez pensasse, escrevesse, qual foi o momento ou o tempo de vida, né? Não precisa ser num dia, mas que você realmente caiu a ficha. É como se a cortina se desvendou e você falou, cara, o que Jesus é, o que ele fala e o que ele representa é Salvador. Eu me rendo aos pés de Jesus. Então assim, essa entrega de vida onde você vai deixar Jesus viver a tua vida e você vai ser um seguidor de Jesus. Sua vida vai ser para testemunhar o que Jesus fez. Acho que isso é muito importante e por isso que nesse encontro a gente quis mostrar, cara, a singularidade de Jesus. Então Jesus, ele é o Cordeiro substitutivo. Jesus é o Rei que veio reinar. Jesus, ele é o templo, o lugar onde habita todas as coisas. A verdadeira adoração é o modo de viver como ele vive, né? Ele é o servo sofredor. Ele tem tantos nomes interessantes, maravilhosos ali. Inclusive maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o que vai trazer a paz, o que vai trazer a união de todos os povos. Todas as línguas, nações vão confessar o nome de Jesus. Então, essa é o que ele fez de singular e não há nenhum outro. Não há nenhum outro igual a Jesus. Isso é importante que a gente confesse isso. Ao ser maravilhado, essa é a nossa confissão. Tem várias verdades, mas não há nenhum outro que é igual à verdade de Jesus Cristo, tá bom? Então, que Deus abençoe você e a gente se encontra na nossa última aula.